Olá! Hoje vamos estar juntos na lição 187. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Ninguém pode dar sem ter. De fato, dar é uma prova de ter. Já estabelecemos esse ponto. Não é isso que parece ser difícil de acreditar. Ninguém pode duvidar de que primeiro é preciso possuir o que queres dar. É na segunda fase que o mundo e a verdadeira percepção divergem. Quando tens e dás, o mundo afirma que perdeste o que possuías. A verdade mantém que dar aumentará o que tens. Como isso é possível? Pois é certo que se deres uma coisa finita, os olhos do corpo não a perceberão como tua. No entanto, aprendemos que as coisas apenas representam os pensamentos que as fazem. E não te faltam provas de que, quando dás ideias, tu as fortaleces na tua própria mente. Talvez a forma na qual o pensamento parece se manifestar se modifique ao ser dado, mas ele deve voltar àquele que dá. E a forma que toma não pode ser menos aceitável, tem que ser mais. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti, antes que a dês. Se quiseres salvar o mundo, primeiro aceita a salvação para ti mesmo. Mas não acreditarás que o tenhas feito até que vejas os milagres que ela traz a todos aqueles para quem olhas. Assim, a ideia de dar é esclarecida e torna-se significativa. Agora podes perceber que, ao dar, as tuas posses aumentam. Quando damos ideias, elas sempre são fortalecidas. Quando ensinamos, sabemos que o primeiro a aprender somos nós mesmos. E para salvar o mundo, primeiro precisamos aceitar a salvação para nós mesmos. E o que é isso? É saber que não há um eu, uma pessoa, esta personalidade separada aqui. Esse que está aqui, que fala, isso tudo vem de uma ideia de separação. Isso é aceitar a salvação para ti mesmo. É perdoar a si mesmo. É saber que não há um eu aqui. E desse lugar começamos a perdoar o mundo, a ver que não há mundo, não há pessoas, não há objetos, não há limites. E nisso os milagres vão se tornando visíveis, porque você vai percebendo que aquilo que antes te incomodava, agora você não dá mais realidade. Aquela pessoa que parecia que te deixava nervosa ou te atacava, agora você já percebe com perdão por ela. Você já percebe que tudo aquilo faz parte de uma consciência separada que só quer continuar mantendo a ideia de separação. E nisso você tira completamente a realidade disso. Isso são os milagres. Os milagres vão te mostrando que o perdão foi feito através dessa consciência e desse observador que decidiu por não dar realidade a uma ideia de separação. Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las, e assim estarás certo de que jamais as perderás. Comprova-se através disso que o que pensaste não ter é teu, mas não dês valor à forma das coisas, pois essa se modificará e se tornará irreconhecível com o tempo, por mais que tentes mantê-la a salvo. Nenhuma forma perdura. É o pensamento por trás da forma das coisas que vive imutavelmente. Dá com alegria, só assim podes ganhar. O pensamento permanece e cresce em força quando é reforçado ao ser dado. Os pensamentos estendem-se quando compartilhados, pois não podem ser perdidos. Não existem aqueles que dão e aqueles que recebem no sentido que o mundo os concebe. Existe um que dá e retém, outro que também dará. E ambos não podem deixar de ganhar nessa troca, pois cada um terá o pensamento da forma que lhe for mais útil.
O que ele parece perder é sempre algo que ele valorizará menos do que aquilo que certamente lhe será devolvido. Nunca esqueças de que só dás a ti mesmo. Aquele que compreende o significado de dar tem que rir da ideia do sacrifício e não pode deixar de reconhecer as muitas formas que o sacrifício pode tomar. Ele também ri da dor e da perda, da doença e do sofrimento, da pobreza, da fome e da morte. Ele reconhece que o sacrifício permanece sendo a única ideia que está por trás de tudo isso, e com o seu riso gentil, tudo é curado. Uma vez que você percebe todos esses mecanismos da ideia de separação, só é possível rir. E o que significa isso? Rir disto, rir da dor. Isso significa não dar realidade a tudo isso. A dor, a perda, a doença, o sofrimento, pobreza, fome e morte. Tudo isso vem de uma ideia de sacrifício. Vem da ideia de que pôde haver algo separado. Então, quando se reconhece que nada disso pode ser possível, porque o filho nunca se separou do pai. Aqui na forma, às vezes somos apegados e sofremos com isso. Mas ao haver essa mudança de percepção, ao relembrar que isso nunca foi possível, fica mais simples perceber a irrealidade de tudo isso e passar por tudo que está no roteiro sem dar toda essa realidade que damos. Uma vez reconhecida, a ilusão tem que desaparecer. Não aceites o sofrimento e removes o pensamento do sofrimento. A tua bênção repousa sobre todos os que sofrem, quando escolhes ver todo o sofrimento tal como é. O pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento parece tomar. E sacrifício é uma ideia tão louca que a sanidade a elimina imediatamente. Nunca acredites que pode sacrificar. Naquilo que tem qualquer valor, não há lugar para o sacrifício. Se o pensamento ocorre, a sua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá, dada a ti mesmo em primeiro lugar, agora é tua para que também a dês. Nenhuma forma de sacrifício e sofrimento pode durar muito tempo diante da face daquele que perdoou e abençoou a si mesmo. É só reconhecendo a ilusão que ela pode desaparecer. É só reconhecendo que não há sacrifícios em Deus. Não há dor, não há perda. É só reconhecendo isso, que tudo isso desaparece, mesmo quando você vê um outro passando por isso e o outro está dando muita realidade a isso. Você relembra por ele, por isso você é a salvação. Você relembra que nunca foi possível essa dor, essa perda. Aquele que perdoa e abençoa a si mesmo não dá esse valor à ideia de sacrifício, porque ele sabe que isso nunca foi possível, e isso é o perdão. Os lírios que o teu irmão te oferece são colocados sobre o teu altar, junto com aqueles que ofereces a ele. Quem poderia ter medo de contemplar tão bela santidade? A grande ilusão do medo de Deus se reduz a nada diante da pureza que contemplarás aqui. Não tenhas medo de olhar. A bem-aventurança que contemplarás afastará todo o pensamento de forma e no seu lugar deixará a dádiva perfeita para sempre, para que sempre aumente, seja sempre tua, para ser sempre dada. Agora somos um em pensamento, pois o medo se foi. E aqui, diante do altar do único Deus, único Pai, único Criador e único pensamento, estamos juntos, como um único Filho de Deus, não separados daquele que é a nossa fonte, e não estando distantes de nenhum irmão que é parte do nosso ser uno, cuja inocência uniu-nos a todos em um só.
permanecemos em bem-aventurança e damos como recebemos. O nome de Deus está em nossos lábios e, ao olharmos para dentro, vemos a pureza do céu brilhar sobre o nosso reflexo do amor de nosso Pai. Agora somos abençoados e agora abençoamos o mundo. Queremos estender o que contemplamos, pois queremos vê-lo em toda parte. Queremos contemplá-lo brilhando com a graça de Deus em cada um. Não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos. E, para assegurarmos-nos de que essa santa visão é nossa, nós a oferecemos a tudo o que vemos, pois onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios que podemos colocar sobre o nosso altar, fazendo dele um lar para a própria inocência que habita em nós e nos oferece a sua santidade como nossa. Hoje abençoamos o mundo, pois abençoamos a nós mesmos. Hoje olhamos com a visão de Cristo para o mundo, assim como olhamos com a visão de Cristo para nós mesmos. Assim não vemos separação, vemos somente essa unidade perfeita que nunca se separou. E assim eu perdoo o mundo, assim eu salvo o mundo e assim abençoo o mundo. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.